Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Quanto tempo, não é mesmo? Faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que eu não apareço por aqui para poder gravar mais uma aula para vocês. Como foi o final de ano de vocês? Como foi o Natal? Como foi as festas de vocês? Como tá sendo esse começo de ano? Eu espero que esteja tudo bem. E como vocês sabem, tem coisas que começam em certos momentos da nossa vida, que começaram no ano passado ou em alguns outros momentos da nossa vida, que precisa chegar ao fim, certo? Porque a gente precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas para podermos crescer. Às vezes, precisamos abandonar algumas coisas, como o nosso casulo, para podermos voar. E é isso que está acontecendo agora. Sendo assim, venho anunciar através desta aula que será a última aula do nosso curso. Acredito que todos vocês já saibam, né? Porque eu já comentei, mas ainda assim estou passando para reafirmar que essa vai ser a última aula. Agradeço de coração por todos aqueles que fizeram parte deste curso. Espero que eu tenha auxiliado vocês um pouquinho que seja. Espero que eu possa ter compartilhado conhecimentos com vocês, que vocês possam levar para a jornada espiritual de vocês por muito tempo, por muitos anos, mas eu espero ter feito um bom papel aqui, explicando tudo que eu podia ter explicado. Espero que eu tenha auxiliado vocês, fazendo com que vocês compreendessem um pouco do que nós dentro da Umbanda acreditamos, e espero ter compartilhado com vocês o máximo de informações possíveis para este curso introdutório de Umbanda. Espero que vocês tenham notado e aprendido tudo certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem questionar algo, podem procurar a mim, tá bom? Que eu vou estar aqui disposto a ajudar vocês. Mas vamos para a aula de hoje? E nessa aula vamos falar sobre rituais dentro da Umbanda, objetos litúrgicos e alguns fundamentos, tá certo? Então, vamos lá. Bom, uma coisa que é muito importante dizer assim para vocês logo de cara, uma coisa que sim que é muito importante falar quando a gente chega no terreiro, tá? A gente vai ter a estrutura do terreiro em si. O terreiro pode ser chamado de ilê-axé, pode ser chamado de casa, de tenda, de barracão, pode ser chamado de terreira, pode ser chamado de diversos nomes, tá? Ilê-axé normalmente é mais dentro do candomblé em si, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Tem casas também que são chamadas de templo, né? E tá tudo bem também. Geralmente dentro da Umbanda se tem uma casinha do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito a gente pode encontrar o que a gente chama de Casa das Almas, ou Casinha das Almas, que é onde fica ali representações de orixás que correspondem às almas, de entidades que correspondem às almas, né? E muitas casas também chamam de Casinha dos Pretos Velhos. Por quê? Porque é a linha que predomina numa Casinha das Almas. É como se fosse uma tronqueira de esquerda, de direita, entendeu? É como se fosse ali uma segurança da direita. Enquanto do lado esquerdo a gente pode encontrar a tronqueira, que basicamente seria a segurança do lado esquerdo. Dentro da casinha de esquerda, dentro da tronqueira, a gente pode encontrar fundamentos de Exu e de Pombagira, também de Mirins. Mas apenas isso? Não. Tem tronqueiras na qual você pode encontrar ali a representação de algum daimon, que você pode encontrar ali representações de anjos, que você pode encontrar às vezes um São Lázaro dentro. Tem vários fundamentos que vocês podem encontrar dentro de uma casinha, tá bom? Todos os Exus dentro de uma tronqueira necessariamente são o dos membros daquela casa? Não, tá? Não. Tem entidades ali que às vezes estão firmadas, que tem que estar firmada por proteção do terreiro, da casa. E cada fundamento pode mudar, tá? Então uma casinha pode mudar conforme cada casa, porque ali vai ser um sistema de proteção daquela casa, com os fundamentos daquele dirigente, tá? Então isso tudo muda, assim como a casinha das almas também muda, tá? Tem casas das almas que tem uma cruz bem grande em cima, tem outras que tem uma cruz bem grande dentro, tem outras que não tem representação de cruz, tem algumas que tem o baluaê, tem outras que não tem, tem algumas que tem nanã, tem outras que não tem outras que tem os pretos velhos, tem outras que não tem. Tem alguns que colocam 13 pães com 13 copos de água e com 13 velas para as almas benditas, tem outros que não, tá? Tem gente que coloca mingau, tem gente que coloca pão, tem gente que coloca água, então pode mudar muito, tá? Fundamentos e como cuidar daquela casa depende de terreiro para terreiro, tá?
seja da direita ou da esquerda. Mas a segurança é muito importante vocês entenderem que existe, tá? Existe. Vocês vão ver que também nessa aula eu vou dar introduções a termos, tá? Palavras que a gente usa dentro da Umbanda. E uma que você vai encontrar, já que a gente está falando de preto velhos e esquerda, vocês vão ver muitos pretos velhos falando misefi, misefio, misefia, que seria basicamente meu filho, minha filha, tá? Um jeito carinhoso dos pretos velhos chamarem os médiums. Também a gente pode encontrar isso na linha de esquerda, aonde a gente pode usar o termo compadre e comadre, tá? Então, por exemplo, o Exu fala para você, vem cá, compadre, vem cá, comadre. É uma forma deles dizerem de uma forma assim respeitosa, digamos assim, tá? E carinhosa também. Por exemplo, o Exu também pode referir ao outro Exu como compadre. Pode se referir também a uma pombagira em terra como comadre. Mas um preto velho nunca vai chamar outro preto velho de misifio ou misifia, tá? Geralmente é mais para assistência mesmo. Você pode falar, né, pro seu Exu, meu compadre, vem aqui me ajudar. E tá certo, tá totalmente certo. Assim como você pode chamar também o seu preto velho de nego velho e a sua preta velha de nega véia, que é um termo que a gente também usa dentro da Umbanda para se referir aos pretos velhos. Até mesmo eles em si, quando enterra, fala esse nego velho, essa nega véia, ou então aquela nega véia ali, eles usam esse termo, tá? E não tem problema algum. E se você escutar eles falando assim, Sunse, Mizifi, o que significa? Você, meu filho. Sunse seria você, tá? Basicamente isso. Certo. Uma outra coisa que a gente pode encontrar dentro de um terreiro quando a gente entra. Várias cadeiras ou bancos, que basicamente seria o que é aquilo? A assistência que a gente chama. É o local para que os consulentes possam sentar-se. Tá? Então, vamos supor, você vai conhecer um terreiro, você vai ficar na assistência, tá? Você vai conhecer uma casa lá de alguém. Você vai ficar sentado num banquinho ou numa cadeira, ou tem lugares que fica de pé também, né? E aí você vai ficar lá, esperando para ser chamado para se consultar com alguma entidade. Isso que é assistência, tá? Então essas cadeiras, esses banquinhos, é a assistência de um terreiro. Então vocês têm que entender que é muito importante. E quem tá ali na assistência não é inferior a quem tá lá dentro, tá? Não é. Eles são tão importantes quanto, tá? Se não fosse pelas pessoas que estão lá dentro, não existiria assistência. E se não fosse por aquelas pessoas que estão ali fora, não existiria Umbanda, porque Umbanda não é o auxílio ao próximo, trabalhar para o próximo, auxiliar o próximo, entre outras coisas. Não sempre envolve o próximo, então não teria Umbanda, tá? Então, ambos têm suas importâncias. Tá, vocês entenderam que tem assistência. Aí vocês olham para dentro do terreiro. Lá tem o congá, né? Congá basicamente é o altar. Se vocês verem algumas portinhas, geralmente é a casinha da direita e a casinha da esquerda. Tirando a tronqueira, tá? A tronqueira fica na porta e acabou. Mas às vezes tem uns quartinhos, tá? Quartinho de Exu, quartinho de direita. Quartinho dos orixás, né? Como vocês já viram isso em outras aulas, nas primeiras aulas. E assim, além disso, vocês vão ver também os médiums, né? Que podem ser chamados de burros, cavalos, aparelhos, tá? Menino, menina, por exemplo, meu menino, minha menina, as entidades geralmente falam, tá? Então, eles usam esses termos. Então, se vocês virem, se vocês estiverem se consultando com uma entidade, a entidade fala, o meu cavalo, o meu burro, a minha menina, o meu menino, vocês estão entendendo já o que eles estão falando, tá? É isso. E esses médiuns vocês vão ver que normalmente estão usando ou então pano de cabeça, que seria para cobrir o ori, para cobrir a cabeça, para proteger o ori, para proteger a cabeça, após algum tipo de ritual que foi feito. Ou então nas costas, assim, que envolve tudo aqui. Vocês vão ver mais mulheres usando, que é o mais comum, tá? Que seria para proteger o útero da mulher, tá? E vocês vão ver também, as guias, quando a gente coloca, fica um colarzão assim, né? Fica bem grandão. Então, às vezes a gente acaba levantando, esbarrando, puxando e acaba estourando. Nos trabalhos também a gente tá lá assim, irradiando, aí acaba enrolando o braço, estica. Às vezes vem um obsessor nos trabalhos, né? E aí acaba vindo, quebrando alguma coisa.
a gente normalmente usa também um pano de cintura para prender as guias, tá? Para prender as guias. E também, às vezes, para poder acabar protegendo o umbigo também, tá? Já que nem todas as casas de Umbanda trabalham com pano, pano da costa. Normalmente é mais candomblé, tá? Então, tem casas de Umbanda que trabalham com a faixa para proteger o umbigo e também proteger o umbigo, o útero, para proteger também as guias, tá? Então, geralmente colocam uma na cintura. Além disso, ela serve também para identificar qual é o seu orixá, tá? Qual é o orixá-chefe da sua cabeça. Então, se você tem a Oxum fortemente na sua cabeça, então o seu negócio, seu pano vai ser normalmente da cor de Oxum, tá bom? Correspondente daquela casa. E então as pessoas normalmente utilizam essa na cintura, tá? Tem algumas casas que usam uma toalha no pescoço também, tá? Uma toalhinha que ficaria, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra eu pôr. Tem algumas casas que os médiums, vocês vão ver que vão estar usando uma toalhinha assim no pescoço, né? E o porquê disso? Tanto para poder se limparem, porque a gente soa bastante, principalmente quem tá tocando, né? Mas os médiums em si de incorporações também usam, por quê? Porque tem casos que é proibido você tocar no médium, tá? Tanto para não pegar energia quanto por respeito. Então, se a pessoa tá lá incorporando, tá assim, caindo, os cambones vão segurar o médium por aqui, ó. Então vai guiar pra frente, vai guiar assim pros lados, entendeu? Quando o médium estiver assim, por segurança. Se cair, segura por aqui, entendeu? Ou se for preciso, abaixam, colocam embaixo do braço, seguram, entendeu? Também tem esse tipo de elemento que algumas pessoas utilizam. Não é sempre, não é todo terreiro que utiliza, tá? Mas muitos, principalmente os mais antigos e tradicionais. Tá bom, vocês viram todos esses detalhes. O que mais vocês notaram? Roupa branca. Chegou no terreiro, vocês vão notar roupa branca. Porque é para levar tanto a paz, quanto para representar ali que ninguém é melhor que ninguém. Por mais que exista hierarquia, todo mundo ali tem sua importância e todo mundo ali é igual. Então, todo mundo de roupa branca, tá? A não ser que às vezes a pessoa vai com uma camiseta personalizada, gira de malandros, então vai com aquelas listradinhas, metade branca, metade vermelha, sabe? Com listrinhas assim. Metade preta, sabe? Uma camiseta com uma representação de Iemanjá, de Oxum. Tudo bem, também acontece. Mas o tradicional e o melhor, gente, o melhor é a roupa branca, tá? Além disso, o que mais que vocês vão notar? Que vocês vão ver que vai existir ali? O pé no chão. Sempre vai ser pé no chão. Sempre. E isso porque a Umbanda entende que o pé no chão vai puxar toda a negatividade para baixo da terra. Exu é o ponto zero da terra. Vai levar para o ponto zero da terra. Vai levar para bem longe, tá? Então já é uma forma de descarrego e limpeza. Além disso, porque é por sinal de respeito, tá? Por sinal de respeito. Só que qual que é a questão? Se você tá numa gira descalço, seu pé consequentemente vai ficar preto, vai ficar sujo. Então você não pode simplesmente também sentar no chão num dia de trabalho e ficar apontando seu pé para as imagens, para o congá, para os quartinhos. Gente, isso é falta de respeito, seu pé tá sujo, né? Então não é legal. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu posso usar meia porque o meu pé, eu tô com medo de pegar friagem. Pode, branca, tá? Mas claro, depende também, pergunta pro seu dirigente. Tem casos que não pode. Tem casas que Exu, Malandro e outras entidades acabam utilizando sapato, tá? E tá tudo bem, gente, é fundamento. Os fundamentos são fundamentos, tá? A gente não questiona alguns fundamentos. E aí tudo bem. Aí você viu tudo isso. Depois o que você viu? Um médium chegando atrasado. Aí você tá lá, você vê ele entrando. Quando você vê ele entrando, você vê ele abaixando no chão e fazendo assim, ó. Ou então só tocando 3 vezes. Ou então faz assim no chão e assim na cabeça. Tem várias referências do que a pessoa pode fazer, tá? Eu vou tentar deixar aqui na tela para vocês uma explicaçãozinha básica da saudação do terreiro, tá? Do solo do terreiro. E isso acontece, tá? Antes de você adentrar um solo sagrado, você tem que bater a mão que seja 3 vezes no solo para pedir licença. Pediu licença? Perfeito. Você vai ver o médium entrar. Ele entrou, você vai ver ele colocar a guia. Quando ele for colocar a guia, você vai ver que ele vai fazer algum ritual. Ou ele vai ficar de frente com o altar, de frente com o altar segurando a guia, vai colocar, ou então ele vai pegar, vai bater assim, se benzer e colocar. Tem várias formas também de colocar guia, mas vocês vão notar isso.
Uma outra coisa que vocês vão notar, tá? Uma outra coisa que vocês vão notar. Que esse médium que chegou vai começar a cumprimentar os outros da casa. E isso é muito importante. Tem que cumprimentar todos da casa. Inclusive aquele irmão que você não gosta, tá? Existem vários cumprimentos. Tem gente que se cumprimenta assim, ó, beijando o rosto, né? Finge que isso aqui é um rosto, beijando o rosto. Tem gente que se cumprimenta dando um abraço, batendo um ombro assim, um no outro. O que eu mais vejo, tá? O que eu mais já vi na minha vida e que eu acho um dos mais bonitos é você beijar a mão. Vamos supor que esse lado aqui é meu, esse lado é do irmão que chegou mais tarde, atrasado, né? Então, ele fala, oi, boa noite, que Oxalá te abençoe. Ele beijou minha mão, eu beijo a dele, né? Porém, quando é o dirigente da casa, o líder da equipe, o sacerdote, o babá, sei lá, o responsável, ou então a responsável, né? Normalmente você vai beijar a mão dele, ele vai beijar a sua e ele vai pôr a sua na cabeça. Ele vai pôr a mão dele na sua cabeça, tá? Por exemplo, essa aqui é a mão do menino que chegou mais tarde. Ele primeiramente, geralmente cumprimenta o pai, tá? Primeiro são os dirigentes da casa, depois o resto da hierarquia. Então, vai pegar, essa aqui é a mão do menino, essa aqui é a mão do dirigente. Vamos fingir que eu vou lá cumprimentar o dirigente. Eu falo, sua bênção, meu pai. Daí, eu vou pegar a mão dele e beijar. Ele vai pegar a minha e beijar. E aí ele vai pôr a mão dele na minha cabeça, pra me benzer, tá bom? Tem casas que é assim, ó. Você pega, o dirigente nem beija sua mão, tá? Tem um que ele pega assim, você pega a mão dele, você beija e te coloca na sua testa. Também tem isso. Basicamente, esse ato de beijar a mão seria, salve suas forças. Aí ele fala, salve as suas também. Basicamente isso, tá? Tem outros fundamentos, outras crendices, e isso pode variar de terreiro. Mas é basicamente isso, tá bom? Então sempre segura a mão, você coloca na cabeça se for dirigente. Se não for, você só beija a mão. Acabou, tá bom? Tá bom, você viu tudo isso, perfeito. Aí começou os ogãs, ou curimbeiros, ou tabaqueiros. Já começaram lá. Começaram a bater. Vocês vão ver que quem toca sempre vai começar um pouquinho antes, só batendo assim, ó. Tá, eles estão lá batendo, tudo lá entre eles, conversando, rindo, brincando. Que antes de começar a gira, né, gente, tá tudo bem. Se contraindo lá, tudo, já se preparando pra bater. Aí, isso que eles estão tocando é o atabaque, que é um objeto litúrgico que habita um orixá lá dentro, tá? Que normalmente sempre tem uma vela firmada na frente do atabaque, sempre, tá? E ali vai ser uma forma de auxiliar na energia do terreiro, auxilia também as cantigas fluírem de uma forma mais, assim, forte, digamos. Vai estar equilibrando a energia do terreiro e vai estar chamando também, tá? Vai estar chamando as entidades. Junto ao atabaque, normalmente vocês vão ver que tem um maracá, ou então às vezes a gogô, às vezes vai ter outros elementos, tá bom? E tudo isso basicamente é o que compõe aquele conjunto de pessoas que trabalham tocando algum instrumento para trabalhar as vibrações daquele terreiro, entendeu? Basicamente é isso, para chamar as entidades também, tá? Então basicamente é isso. Dá para falar o fundamento de cada um individualmente, dá, mas todos com o mesmo intuito praticamente, tá? Chamar entidades, banir coisas ruins, porque o estalo, barulhos, assim, sons trazem a quebra, rompimento de algumas coisas que estão paradas ali também. Então, é para banir algumas coisas, atrair coisas. Então, é basicamente esse o fundamento dos elementos que tem ali, que são objetos musicais, né? E tem terreiros também, na qual não tem um atabaque, não tem agogô, não tem nada. Tem caixinhas de som, tá? O terreiro não deixa de ser bom, ou então ele não se torna inferior por não ter. Muitos terreiros têm caixa de som, sim, e eles não deixam de ser terreiros maravilhosos às vezes. Então a gente tem a ideia de que um terreiro precisa de um atabaque, né?
para ser um terreiro. E realmente colabora muito, mas não é necessário. Quem conduz a gira são as entidades. O atabaque auxilia, mas as entidades sabem o que elas estão fazendo ali, sabe? Se tem uma entidade em terra, ela não precisa de nada. Ela não precisa de nada, tá? Só pelo fato de ela estar em terra, ela já consegue trabalhar muito bem. Vocês vão reparar que provavelmente também vai ter um alguidar, que basicamente seria um prato de barro. E ali vai ter fundamentos, às vezes vai ter uma oferenda, vai ter alguma coisa. Que se você está num terreiro, você pisou num terreiro, você vai ver que vai ter ali esses elementos, tá? Que é alguidar, quartinha, um turíbulo, ou que a gente pode chamar também de defumador. E essas coisas são objetos litúrgicos muito presentes nos trabalhos de Umbanda. E não adianta, não existe Umbanda sem tudo isso. É muito importante. O alguidar é para tornar aquela oferenda o mais natural possível, tá? É do barro, é coisa de barro. Então, até mesmo se você for pôr na natureza, é bom que ele se desfaz, tá? As frutas, ou o que você for pôr na natureza, a farinha, os animaizinhos podem comer. Então, tudo isso é muito importante vocês notarem também, tá? Além disso, eu particularmente gosto de fazer oferendas sempre com coisas que eu sei que a natureza vai ser capaz de absorver. Então eu não coloco geralmente glitter que não seja comestível, não coloco caco de vidro ou outros elementos que eu sei que os animaizinhos, cachorro e outros bichos podem acabar comendo e vai fazer mal a eles. Então eu evito colocar pimenta no meio da farofa, deixo a pimenta inteira assim de lado, tá? É tipo fincadinhas, então eles conseguem comer sem a parte da pimenta. Então, são coisas assim que eu particularmente gosto de fazer de uma forma mais ecológica. Afinal, eu sou um bandista não gosta que suje a natureza ou que agrida, fira os animais, a natureza. Enfim, isso vai de cada um, né? Bom, provavelmente já começou a gira, né? Até aí então. Então vai ter entrado o médium, ele vai ter cumprimentado a casa, vai ter cumprimentado todos, vão ter cumprimentado tudo. Aí beleza, vai começar a gira, vai começar os trabalhos. Gira seria os trabalhos, seria a sessão em si. Aí eles vão cantar, né? Vão bater palma. E pode ser que puxem um ponto que é muito antigo e que é muito bom, que é Oi, salve a pemba, também salve a toalha. Oi, salve a pemba, também salve a toalha. Que é um ponto muito utilizado para saudar a pemba, né? Que seria um giz que as entidades usam para escrever os pontos riscados delas. Pontos riscados seriam basicamente como a assinatura daquela entidade, tá? Já ponto cantado, também vocês têm que entender que ponto cantado são as rezas. Então não é, por exemplo, música de Umbanda. É ponto cantado, o correto. Mas vocês também têm que tomar cuidado, porque ponteira seria a adaga, tá? E ponto também pode ser trabalho, uma firmeza. Firmeza seria o ato de você acender uma vela, tá? Então, um ponto também pode ser uma vela acesa. Enfim, um ponto pode ser também aquela área ali com a energia concentrada. Então, ponto, sempre tem que detalhar muito bem o que é, tá? Quando for falar de ponto dentro da Umbanda. Então vai começar o ponto. Oi, salve a pemba, também salve a toalha. Vai pegar aí a pemba para poder riscar, né? O ponto riscado. E que toalha que é essa? Então, pode ser aquela toalha que eu falei do pescoço, quanto também pode ser uma outra toalha que eles jogam por cima de uma esteira para bater a cabeça, tá? Nos trabalhos. Tem uma esteira que se coloca no chão, tanto para fazer algum tipo de ritualística, como deitada, batizado, entre outras coisas, quanto também para bater a cabeça. Eles pegam um pano, uma toalha branca, joga por cima dessa esteira, e aí eles se jogam nessa esteira e viram o seu corpo todinho para um lado e para o outro, e volta para o meio. Ou então só a cabeça, eles fazem só assim, né? Tem casas que é o corpo todo que vira, e tem casas que é só a cabeça que você mexe, tá bom? Então é isso. Cantou ponto, começou a fazer tudo, beleza. Vocês vão ver, se for candomblé, adjá. Adjá seria uma sineta, digamos assim, para chamar orixás dos iniciados. Então, dentro da Umbanda não tem fundamento ter adjá. Dentro da Umbanda você pode encontrar, às vezes, sineta. A sineta é um som que vai ficar emitindo um sino ali para chamar entidades, tá? Então, uma para chamar
orixás que foram raspados na cabeça dos médiums, um para chamar entidades, e vocês podem ver também maracás, que seriam como se fossem chocalhos, que fica assim, ó, para chamar geralmente caboclos, ou então algo como, por exemplo, trabalhos de mestres dentro da Jurema Sagrada. Vocês vão ver também velas dentro do terreiro, onde cada cor de vela pode representar um tipo de trabalho, quanto também pode representar um tipo de entidade ou orixá. Ervas vocês vão ver de muito na Umbanda, porque vai ter ervas às vezes no chão, vai ter às vezes vasos de ervas, às vezes vocês vão encontrar entidades trabalhando com ervas. E isso porque a erva tem algo que para nós umbandistas é muito interessante, que é o sangue verde. A gente sabe que o sangue seria para dar vida, né? O sangue dos animais seria para dar vida, mas o das plantas também servem para isso. Serve para encantar algo, tornar algo poderoso. Assim como o sangue de animal tem a função de dar vida a algo e tornar algo vivo, o sangue de ervas tem como função tornar algo sagrado. Então a gente vai ver muito uso de ervas dentro da Umbanda, tá? Chás, banhos, entre outras coisas. Até mesmo pomadas e coisas do tipo, tá? Vocês vão ver muito uso de melaço, mel, dendê, e isso tudo são tipos também de coisas que vão se colocar normalmente dentro das oferendas. O mel normalmente é para deixar algo mais quente, o dendê é algo mais apaziguado, tá? O melaço para deixar algo mais doce. Vocês vão ver também entidades fumando e bebendo ou sendo colocados em oferendas. As oferendas têm como função ser um meio de você ofertar algo para receber algo. Por exemplo, eu quero ter prosperidade financeira, então eu dou algumas moedas como oferenda para receber muito dinheiro futuramente. Eu quero que nunca me falte comida, então eu dou comida para algum santo, para alguma entidade, para poder receber muito alimento futuramente. Então são trocas, tá bom? São trocas. Seria uma forma também de você agradar alguma entidade, algum orixá, tanto para poder agradecer quanto para conquistar algo também. Aí você vai me falar assim, mas eles não são espíritos positivos, não são seres bons, por que bebem e fumam? Tá, a fumaça do cigarro é para limpar a pessoa que está ali, o médium que está se consultando, tá? Vamos supor, peguei o cigarro, a entidade que está incorporada em mim vai assoprar na pessoa. É para limpar, para tirar larvas astrais, entre outras coisas que acompanham aquela pessoa, tá? A questão é que nunca se pode tragar o cigarro de Umbanda. Se você tá vendo um Exu, um caboclo, um preto velho que veio, tá fumando adoidado, um monte de cigarro à toa, corta. Fica bravo, fala, questiona. Se você for dirigente, claro, né? Agora, se você for médium de assistência ou médium da casa e tá vendo essas coisas, já fica com o pé atrás, tá? Porque ali você pode ver que talvez não tenha uma incorporação tão firme, pode ver que às vezes pode ser um obsessor, pode ser às vezes muitas coisas, tá? Mas uma entidade, ela não precisa ficar fumando constantemente, é como se fosse viciada, porque ela não é. O cigarro é uma alquimia. Por quê? Eu vou pegar esse aqui, ó, é um hidratante labial, para explicar. Ó, a entidade vem e tá fumando. Quando colocou a boca aqui, veio o elemento água, a saliva. Ela vai e pega o fogo. Acendeu, elemento fogo. Subiu a fumaça e saiu pela boca da entidade, elemento ar, certo? E o terra tá dentro, que seria tem a nicotina? Tem, mas seria o tabaco em si, tá bom? Então seria a magia com os 4 elementos. A cachaça, vamos supor, tá? Aqui, ó. Tem a cachaça, a entidade vai beber. Vocês sabem o porquê? Porque a cachaça em si, ela é feita do quê? Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela veio da terra, certo? Então, é uma coisa que você tem que entender já. Ela passou por processos para poder se tornar líquido. Então, entrou no estado do campo da alquimia da água. Aí também, depois, ela desceu queimando quando a gente bebeu, certo? Aí vem o elemento fogo. E depois a gente solta aquele bafo. A entidade solta aquele bafo com cheiro de cachaça. O elemento ar. Então tem uma alquimia dos 4 elementos ali também, tá? O cigarro é para limpar o lado externo do médium e da assistência, enquanto a cachaça e a bebida é para limpar o lado interno do médium, tá?
O vinho, mesma coisa, era uva, isso e aquilo. Vocês sabem os processos, né? Vocês não precisam se fazer de bobos que vocês sabem, vocês são muito inteligentes. Então, é um dos... Isso aqui é coisa rasa, tá? Fundamento básico, bem simples, porque existe muito mais por trás de um cigarro e de uma bebida. Mas tem, por exemplo, entidades que tomam refrigerante, tá? Por exemplo, criança toma guaraná. Isso porque tem o guaraná, né? A fruta guaraná. Já que muitas crianças também vieram de matas, vieram do povo indígena, né? Tanto que também tem os curumins, que seriam os caboclinhos. E porque é refrigerante, criança gosta, né? Mas em Mirim, tem os Exus Mirins que tomam Coca-Cola. E vocês sabem o porquê? Porque dentro da composição tem algo chamado noz-cola, ou noz de cola, que seria pra gente o obi. Obi. Obi seria a noz de cola, o que a gente utiliza para fazer ritualísticas, para conversar com os orixás. Às vezes, algumas casas utilizam para descobrir o orixá de alguém, tá? Mas é uma forma de oráculo, sim, o obi, mas também pode ser fruto para agradar alguns orixás e pode ser colocado em fundamentos e entre outras coisas, tá? Já ouvi dizer que tem trabalhos na qual colocam o obi para representar o coração daquele trabalho. Enfim, tem bastante coisas, tá, que dá para se fazer com o obi. É uma magia e tanto. Então, Exu Mirim ir lá e tomar uma Coca-Cola não significa que ele é criança. Significa que ele é mandingueiro, que ele é macumbeiro e que ele tá fazendo uma magia gigante por trás. Então tem fundamento. Não é à toa ele tomar uma Coca-Cola, entende? Tem também entidades que vocês vão ver que vão pedir uma caveira, um crânio. Não peguem. Comprem de resina. Não peguem no cemitério, pelo amor de Deus, é crime, tá? Peguem a de resina, compram a de resina, que às vezes é isso que eles estão querendo e vocês não estão entendendo, tá? Porque se for seu guardião, se for seus protetores, eles não vão pedir um osso, não vai pedir que você cometa crimes, né? Enfim. Mas o crânio de resina é para representar que aquele Exu, que aquela entidade, que aquele preto velho ali trabalha normalmente com a linha das almas, tá? Trabalha dentro do cemitério, trabalha dentro da calunga, então vem com a intenção de limpar, de descarregar, de proteger, de fazer você se olhar para dentro, fazer com que as pessoas olhem para dentro de si mesmo. Enfim, tem vários fundamentos do porquê que pode representar ali a caveira, tá bom? Assim como, por exemplo, tem entidades que pedem moedas, cédulas, tanto nacionais, do país que aquele médium tá, quanto internacionais e quanto moedas que já perderam a circulação. E isso tudo é porque são entidades que trabalham com magias, trabalham com movimento de financeiro, né? Trabalham com várias coisas. E isso tudo são fundamentos, não é à toa. Não é à toa que eles pedem essas coisas. Às vezes vocês vão ver a entidade falando assim, aquele rabo de saia seria mulher, tá? Ou então aquele perna de calça seria homem. Tem entidade que vai falar assim, fala pra aquele perna de calça ali pegar 3 cristais pretos e trazer pra mim. O porquê que ele quer o cristal? Porque cristais representam o elemento terra, tá? Então, por exemplo, treme terra, Exu Sete Montanhas, entre outros Exus, às vezes até Exu de buraco mesmo, reino do buraco, né? Como, por exemplo, alguns que correspondem. Exu Sete Palmas, Exu Sete Buracos, Pombagira do Desaterro, Pombagira Maria Quitéria do Buraco, enfim, entidades de Exu Omolu, né? Que não tem nada a ver com orixá, Exu Omolu, alguns outros Exus assim, que trabalham dentro do buraco, da terra, às vezes pode acabar trabalhando com os cristais, né? Que trabalha ali a energia das pedras, tá? É claro que um Exu de encruzilhada, do cemitério, também pode trabalhar e aceitar sem problemas algum, né? Exu do lodo, que trabalha com barro, então às vezes acaba aceitando sim os trabalhos com cristais. E, por exemplo, para Exu você pode pôr turmalina negra, ônix, e pode pôr para ele também uma obsidiana, né? Pode pôr algum outro cristal preto também que eles aceitam, que eles trabalham. Enfim, essas coisas todas são fundamentos, cada elemento pequenos que eles colocam, que eles pedem para colocar no trabalho, ou que eles colocam, é porque tem um quê, né? Ciganos às vezes ciganos pedem 1, 3 ou 7 grãos. Isso tudo é para trabalhar a prosperidade financeira da vida da pessoa. Grãos, né? A abundância, a fartura.
Às vezes vão pedir que você carregue um patuá, que basicamente seria uma bolsinha com vários elementos dentro, cada um com uma função, para atrair algo para você. Então você vai andar com você para sempre que puder, sempre que for, o tempo que a entidade falar. E o que tem ali dentro vai fazer com que você atraia algo. Por exemplo, um patuá com elementos para chamar dinheiro. Você andando, você vai ter prosperidade, não importa onde você passe. Um para amor, então por onde você passar, você vai chamar atenção, entre outras coisas. Patuá é basicamente isso, tá? E proteção também, entre outras coisas. Agora, por exemplo, uma entidade vem pedir pó de Efum. Pó de Efum, o Efum, né? O Efum por si só, ele já é um elemento bem parecido com a pemba, né? O seu pó, ele é utilizado geralmente para potencializar um ritual, para potencializar algo, tá? Então você pega e sopra, está dando mais poder em cima daquilo, tá? É uma magia geralmente utilizada mais dentro do candomblé. O Efum, na verdade, não é muito utilizado dentro da Umbanda, mas dá para utilizar o pó dele assoprando para atrair mais poder àquilo, digamos assim. E é algo também que é muito comum a gente encontrar dentro da Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outras religiões, é o assentamento, tá? Existe assentamento de caboclo, existe assentamento de pretos velhos, existem assentamento de Exu, de Pombagira, de Mirim e de outras entidades. Normalmente não se assenta ciganos, tá? Ciganos do Oriente, ciganos de Tsara cigana, ciganos que trabalham de forma livre, sem ser dentro do culto a Exu. Agora, se for Exu cigano e Pombagira cigana, ok. Se for, por exemplo, cigano Vladimir, não, tá? Cigano Vladimir não se assenta, se ancora, que é como se fosse um assentamento, mas é mais puxado para uma firmeza, tá bom? Você tá dando elementos para eles trabalharem, basicamente isso. Agora, o assentamento seria você pegar, fazer uma representação daquela entidade ali, e tornar ela aquela representatividade viva, como se você estivesse colocando ali um portal super mega pesado e forte aberto para que quando você precisasse do seu Exu, ele pudesse trabalhar de forma mais rápida, mais fácil acesso entre você e ele. Também é utilizado às vezes para poder implantar, digamos assim, um Exu na sua vida, para atrair um Exu para perto da sua vida, tá? Inclusive, por exemplo, o Exu do ouro, o Exu chama dinheiro, que são dois Exus que normalmente as pessoas gostam de aproximar. Então fazem assentamentos e deixam nas suas casas, nos seus trabalhos, tá bom? Na sua empresa. Então tem isso também. O assentamento, o Exu não vai estar preso ali, entendeu? Ele não vai estar preso ali. Então não é uma cadeia. Na verdade é só você colocando o seu Exu para trabalhar de uma forma mais fácil para você, onde a conexão vai estar mais forte, vai estar mais viva, tá? E é isso basicamente, tá? É basicamente isso, o assentamento, ele é maravilhoso, auxilia na incorporação também, faz com que você incorpore de uma forma melhor, mas nem todo mundo precisa de assentamento, tá? Mas quase todos os dirigentes espirituais gostam de empurrar assentamento, mas isso é porque é um trabalho caro, então não façam com qualquer um, faça só se realmente for preciso, tá bom? Agora, uma questão também é as diferenças de guias. Existem muitas guias brajás, tá? Existe guia de proteção, que a guia de proteção você coloca no pescoço e normalmente ela não tem pingente, não tem firma, não tem nada. Ela é simplesinha. Você vai colocar no pescoço para te proteger. Então você pode usar ela o dia todo, Pode fumar com ela, pode beber. Eu não indico que transe nem beba com a bebida, com a guia, tá? Eu não gosto, mesmo que seja de proteção. Né? Se você quiser, se sua casa permitir, tá bom. Aí tem a guia da entidade, que é uma guia que só a entidade vai pôr quando ela estiver em terra. Então vamos supor, é uma guia que você só vai usar dentro do terreiro. Aí essa aí já é mais personalizada, tem guias, tem cristais, tem cristais, tem firma, tem pingentes, tem elementos, né? Então isso é uma coisa mais individual da entidade. Às vezes tem sementes. E tem os brajás, né? Tem os brajás que basicamente seriam o que representa ali uma hierarquia, basicamente. Ou quantas obrigações foram dadas. O que seriam obrigações? Rituais importantes dentro da Umbanda, tá? Ou dentro do Candomblé, Quimbanda, enfim. Existe também aquelas guias de aço, tá? Existe a guia de aço, que é para poder ter uma forma mais discreta, assim, sabe? E que também vai trazer ali para você aquele axé todo que você precisa.
A guia por si só tem um intuito de te envolver com aquela energia, preencher seu corpo com aquela energia, trazer para você toda aquela conexão com aquela entidade, tá? Então ela traz consigo uma importância muito, assim, gigantesca, muito grande, tá? E é importante. Só que com o tempo ela às vezes pode acabar estourando. Isso porque ela fica circulando muita energia dentro dela. E às vezes, antes de machucar você, antes de algum mal chegar em você, as entidades fazem com que a guia estoure e não algo aconteça com você, basicamente, entendeu? As guias de proteção, normalmente, elas são assim, vamos supor, para a esquerda, 7 vermelho, 7 preto, 7 vermelho, 7 preto, 7 vermelho, 7 preto. Guia de criança, 7 rosa, 7 azul, 7 rosa, 7 azul. Enquanto as de trabalho já são mais decoradas, tem uma sequência, uma única cor, às vezes, isso e aquilo, tá? E também os brajados, eles podem ter suas diferenças, sim. Geralmente de 3 fios é para pessoas que têm um cargo dentro de um terreiro, como por exemplo, cambona-chefe, cambono-chefe, para as pessoas que têm uma responsabilidade um pouco maior. De 7 fios, normalmente é para dirigentes espirituais, tá? Normalmente para dirigentes espirituais. Mas existem outras, tem de 27, 21 fios, tem de, nossa, muito fios, muito, tá? Dentro da Umbanda vocês vão ver normalmente de 3 e 7 fios, só. Vocês não vão ver normalmente com mais fios. 3 ou 7, 3 ou 7 só, tá? Então, 3 fios pode ser normalmente também dado para pais pequenos, mães pequenas, enquanto de 7 fios para pais mesmo e mãe mesmo, tá? Dirigentes espirituais em si. Bom, outra coisa que vocês vão ver que tem dentro da Umbanda, tá? É o termo do sangue, que seria a família. Assim como, por exemplo, o termo cabeça branca, que seria o pai ou a mãe, tá? A gente pode encontrar termos como, por exemplo, agô, que seria uma forma de pedir licença, de pedir permissão para fazer algo. Encafifado, basicamente, seria alguém que está muito confuso, enquanto carregado seria uma pessoa que está com muita energia negativa perto de si, muito obsessor, muita coisa ruim. Cabeça virada seria aquela pessoa que está com a mente virada, que não sabe o que quer, como se estivesse sendo manipulada, como se estivesse perdida, tá? Mironga, basicamente, seria feitiço. Queimar, vou queimar você, vou queimar. É o mesmo que vou demandar você. Então, de uma forma para quem não entende, eu vou te enfeitiçar, tá? Vou te fazer uma macumba, um feitiço. Basicamente isso. Guia-chefe poderia ser aquele que comanda a sua vida, quanto também o guia-chefe de uma casa, tá bom? Por exemplo, casa Caboclo Tupinambá. Então o guia-chefe da casa é o Tupinambá, entendeu? Porém, lá tem um médium chamado Adilson, e o Adilson é filho de Xangô e carrega o marinheiro Sete Cais na cabeça. É o guia-chefe dele. Então, marinheiro Sete Cais é o guia-chefe da cabeça dele. Outro exemplo, tem uma Fabiana, na qual ela é filha de Xangô e Oxum, e o guia-chefe de cabeça dela é, sei lá, o boiadeiro Sete Porteiras. Então, Sete Porteiras é o guia-chefe da cabeça, entendeu? Basicamente isso. Fundanga seria pólvora, tá? E dar licença e dar passagem seria você permitir que uma entidade incorpore em você. Por exemplo, o caboclo vem em você e fala assim: dá passagem porque o seu caboclo aí quer vir. Então, dar passagem para ele vir seria dar passagem porque ele quer incorporar. Sabão da Costa é um sabão feito com cinza de ervas, entre outras coisas, na qual a gente utiliza passando no corpo para poder limpar o nosso corpo fisicamente e energeticamente, principalmente, tá? Para poder tirar qualquer tipo de manzela que tenha no nosso corpo físico ou espiritual. Também existe uma coisa que a gente usa muito que é o banho de abô, principalmente dentro do candomblé, tá? Que é um banho que as pessoas falam que é muito fedido, mas é porque é um banho muito forte com várias ervas e que se toma este banho, tá? Vocês vão ver que a gente fala muito saravá e axé. Saravá seria tipo salve as forças e axé seria como um eu aceito, eu recebo, ou então muito axé pra você, muitas vitórias pra você, muitas conquistas, muitas bênçãos pra você. A saravá seria tipo saravá, caboclo, rompe mato,
Então, sabe, o caboclo rompe mato, ou, por exemplo, que o axé de caboclo Ubirajara Flecheira esteja em sua vida. Que as bênçãos de caboclo Ubirajara Flecheira estejam em sua vida, entendeu? Basicamente isso. É simples até. E dentro da Umbanda, um dos principais rituais é o do batismo. O batismo não é igual no catolicismo e outras religiões que vocês vão ver. A gente encontra o batismo na Umbanda sendo uma iniciação sua dentro daquela casa. Seria para suas entidades entenderem como aquela casa funciona e respeitar as normas e regras daquela casa. Por isso que dentro da Umbanda, se você sai de uma casa, você tem que ir para uma outra casa e se batizar na outra quando você entrar nela. Então, cada casa que você passar, você vai se batizar. Porque não é que você desconsidera a outra casa ou porque o outro batismo não funciona. É porque cada casa trabalha de uma forma, cada casa tem um quê, cada casa tem uma crendice. Então você não precisa se batizar e acabou. Igual na igreja católica, porque você já foi batizado. Sabe? Igual na igreja, porque você já foi batizado. Não, é diferente. Porque o batismo dentro da igreja católica, evangélica, seja o que for, é para te apresentar para Deus e para as verdades daquele Deus, né? Daquela Bíblia, daqueles fundamentos e daqueles rituais que existem dentro da igreja. Mas dentro da Umbanda a gente tem várias Umbandas, com várias verdades. Uma Umbanda que trabalha com mais orixás, outra Umbanda que trabalha com menos, uma Umbanda que trabalha com mais Exus, outra que trabalha com menos Exus, outras que trabalham com roupa branca, outras que trabalham com roupa preta. Enfim, é algo que cada casa trabalha de um jeito. Então o batismo em cada casa é muito importante, porque não é o fato de você estar desconsiderando o batismo da outra casa, como se a outra casa não tivesse feito nada. Mas sim, você está entendendo que essa casa nova tem fundamentos que a outra não tem. Então você está se batizando, dando a cabeça para o outro dirigente tomar conta da sua vida e para suas entidades entenderem fundamentos daquela casa em si. Vocês vão ver também que dentro da Umbanda tem casamento, tá? Que funciona de uma forma linda, assim como, por exemplo, na igreja católica até, tá? Só que não tem aquela questão de que homem não pode casar com homem, mulher não pode casar com mulher. Lá é bem mais livre. Dentro da Umbanda você pode casar com pessoas do mesmo gênero que você, sim, tá bom? E não tem problema. Vocês vão ver gira de desenvolvimento, que não é uma gira aberta para o público, é uma gira para os médiuns daquela casa desenvolverem, incorporarem, sentirem energia, desenvolverem também outros tipos de mediunidade, porque a gente possui muitas na nossa vida, né? E às vezes vai ter gira de atendimento, que aí é quando vem, você incorpora para sua entidade falar para o outro, dar uma luz, dar um conselho, entre outras coisas. Então é um trabalho focado ao público, enquanto a gira de desenvolvimento é focada para os médiuns da casa. Existe o ritual de Amaci, que é onde os médiuns lavam sua coroa, sua cabeça, tá? O seu ori. Ori seria cabeça, coroa também seria cabeça, tudo isso inclui cabeça. Então eles lavam a sua cabeça e amarram um pano branco, geralmente, para poder manter a energia ali presa, digamos assim, tá? Esse banho geralmente é para trazer sua entidade para mais perto, para te fazer desenvolver mais rápido, ou então para poder te puxar para regras e normas daquela casa, para te trazer os fundamentos daquela casa. Tem fundamentos que é um único Amaci e acabou, e tem casas que é um Amaci para Iemanjá, um para Oxalá, um para Obá, um para Logunã, um para Oxóssi, um para Oxum, um para, sabe? Dentro de algumas casas não, é um único banho só que você vai jogar na sua cabeça e acabou, entendeu? Tem casas não, que você vai passar por uma ritualística onde você vai jogar para vários orixás na sua cabeça, tá bom? Existem as festas, né, onde a gente faz geralmente quando está perto do dia. Agora, por exemplo, vai ser dia 20 de janeiro, né? Festa de Oxóssi. Então, muitos terreiros no dia 20, ou então uns 2 dias antes, ou então 2 dias depois, fazem uma grande festa para o orixá Oxóssi e para os caboclos, tá bom? Então é muito legal isso, é muito legal. Aí tem bastante comida, atendimento ao público, muitas coisas, tá? Muita música, muita comida, muita fartura. Então tem festas dentro da Umbanda, geralmente para cada dia de orixá, para dia das entidades, tá bom? Festa cigana, Ariba, de todo mundo colorido, todo mundo brincando, sorrindo, pulando, né? Então, até aí, ok, né? Tem também a camarinha, que é um ritual onde o médium se prepara, ele se deita lá, ele faz uma comida para todos os orixás dele, para as entidades deles,
faz ali um ritual na cabexa dele, né? Ele dorme na esteira, a entidade chefe dele vem, risca o ponto e fala, meu ponto é isso, 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 eu sou fulano de tal. Ele explica quem que ele é, o porquê que o ponto dele é daquele jeito, tá? O guia-chefe fala assim, eu sou o Zé Baiano, eu trabalho desse jeito, meu ponto é esse e acabou, entendeu? Se o guia-chefe da casa, por exemplo, tá no terreiro do Caboclo Tupinambá, que nem eu falei, né? O Caboclo Tupinambá tá em terra, ele vê aquele ponto do baiano e fala assim, tá certo. Então, ok. Se ele não aprovar, então continuar na camarinha ali até o ponto sair certinho, tá? Com fundamento. E um triste, que é o ritual fúnebre, né? Que é onde se reúne todos ali para fazer um ritual na qual o espírito daquela pessoa que faleceu possa se guiar corretamente para o plano espiritual, que é bem triste, mas é um ritual que acontece, tá? Nem todas as casas fazem ritual fúnebre, alguns só colocam as guias no pescoço, colocam geralmente palha em volta do caixão, mas é isso, tá? Tem casas que colocam outros elementos, então depende muito. Tem também outros rituais que vocês vão encontrar que depende de casa para casa, porque cada casa tem seu ritual, tá? Cada casa tem suas práticas, então isso pode variar muito, gente. Mas a Umbanda é assim, vocês vão conhecer a Umbanda vivenciando, mas eu tenho certeza que depois desse curso vocês podem vivenciar a Umbanda sem medo, porque vocês já vão conhecer muita coisa, já vão ter uma noção basicamente do que é certo e do que é errado, né? E vocês vão ter a ciência de que é importante questionar e vão estar cientes de que é importante vocês também aprenderem um pouco além do que vocês já conhecem, como, por exemplo, a história, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa última aula. Foi uma aula, assim, que eu abordei diversas coisas, diversos assuntos. Foi uma aula que eu tô gravando pela segunda vez, porque a primeira eu fiz, eu editei, tava tudo certo. Fui salvar, não tinha espaço, então apaguei algumas coisas e acabei apagando a aula junto. Então tô regravando. E eu espero ter ajudado vocês, espero ter colaborado para vocês nessa caminhada. Estou aqui disposto a tirar dúvidas se precisarem e não se esqueçam, tá bom? Também jogo cartas, também estou aqui fazendo trabalhos espirituais e outras coisas. Então, precisando de algo, pode vir falar comigo que eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, se cuidem, que Oxalá, o Olorum, os orixás e as entidades abençoem vocês hoje e sempre. Gratidão por terem feito parte dessa história, obrigado por terem feito parte disso aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Toda a luz do universo na vida de vocês, tá bom? Todas as almas benditas que abençoem vocês, que tudo que é de positivo acompanhe vocês sempre nessa jornada espiritual de vocês, tá bom? E o grupo de WhatsApp que a gente tem, eu vou desfazer, tá bom? Espero que vocês entendam, mas é por uma boa causa. E é isso. Um beijo, se cuidem, vivam este novo ano, aproveitem, tenham um ano maravilhoso, um ano abençoado e coloquem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam aqui, tá certo? Um beijo e tchau, tchau!